Deus Pai Todo-Poderoso, te agradeço por mais um dia, por mais esse dia em nossas vidas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, envia teus anjos poderosos, protege a minha vida, a vida de cada irmão e irmã que está ouvindo esta oração e de cada membro das nossas famílias. Também te peço, Senhor, entre em nossos lares, envia teus anjos poderosos para acampar em nossos lares, dentro e fora, Senhor, para que nenhum mal nos alcance. Protege a nossa saída e protege a nossa entrada, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Na palavra de hoje, em Salmo 105, versículo 15 ao 22. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas, diz o Senhor. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Tudo que vem da parte do Senhor. Deus tem planos para todos nós, para todos os seus filhos, e planos maiores e melhores do que os nossos. Tem coisas que se Deus deixasse com muita facilidade em nossas vidas, nunca iríamos conseguir mudar de nível, nunca iríamos conseguir chegar ao ponto de entender e buscar a palavra de Deus. Porque quando se encontra tudo com muita facilidade, com facilidade também se perde. Quantas pessoas recebem um grande prêmio e elas não valorizam, elas não sabem administrar, não sabem lidar. José era um jovem muito mimado pelo seu pai. Ele tinha tudo em suas mãos. E José foi vendido, foi machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Você já pensou? O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Imagine aquele jovem com correntes, os pés machucados com correntes e com ferros. Prenderam-lhe o pescoço. Quanta humilhação, quanta tristeza, quanto choro aquele jovem deve ter, quantas lágrimas aquele jovem deve ter chorado. Deus ouviu as suas lágrimas e eu imagino que Deus falando: eu estou com você, José, você não está só. E você vai passar por um aprendizado para você saber administrar. E tirou José do conforto dele, do lugar dele. E José passou por grande humilhação, por grande falta de paz, medo. Imagine quanto medo ele passou, quanta dor ele sentiu, quanta humilhação dele ter a vida dele, a família dele, ele ter a casa dele, a cama dele, tudo que ele precisava ele tinha. E de repente ele se vê com um ferro no pescoço, correntes nos pés, e com certeza deve ter sido chicoteado, porque os escravos eles sofriam muito. Então José passou por tudo aquilo e ele continuou sim escravo da esperança.
ele esperou em Deus, ele não desistiu. E é isso que Deus quer para as nossas vidas, que nós não desistamos dele, que esperemos nele. Nunca desista de esperar em Deus, nunca desista de pedir para Deus, de clamar a Deus. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está passando. Você, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal e eu peço a Deus em nome de Jesus que já entre com providência na tua vida, no teu lar e na tua família, te dando provisão do que você precisa e que essa palavra chegue em teu lar com transformação, que você comece a se olhar de uma forma diferente, da forma que Deus quer que olhemos para Ele, buscando entendimento de sua palavra e esperando no Senhor. Olha o que diz em Isaías capítulo 61, versículos 7 e 8. Em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua esperança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, com eles farei aliança eterna. José, ele mostra pra gente que em lugar da vergonha que ele sofreu, ele recebeu uma porção bem dupla mesmo, porque ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos e ele não se vingou. E é isso que Deus fala aqui: porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Tudo que é mal, se afaste, não fique próximo, porque a maldade ela não tem limites. Uma pessoa, quando tem um coração ruim, um coração duro, um coração perverso, ela não volta atrás no que ela faz. Dificilmente ela vai se arrepender. Só o Espírito Santo para fazer a transformação. Mas quanto mais o povo de Deus às vezes se engana e vai com a inocência falar das suas coisas, falar dos seus segredos, falar dos seus sonhos. Tudo o que aconteceu com José e os irmãos foi porque ele foi falar dos sonhos dele. Mas Deus, ele é justo. E quando nós fazemos algo por inocência, no passado, você fez muita coisa por inocência, Deus vem com justiça e coloca tudo no lugar. E no lugar da vergonha, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Aqueles que têm traumas do passado, aqueles que ouviram coisas horrorosas, aqueles que vivem uma vida livre para entrar e sair da sua casa, mas a mente é presa no passado, presa a coisas ruins, a coisas que escutou, a coisas que viu e que não pode mudar a situação, mas tudo que fizeram, todo o mal que fazem, infelizmente essas pessoas, porque não devemos desejar o mal, infelizmente essas pessoas vão colher o que plantaram. Então elas vão ter uma colheita que não é boa. A colheita, às vezes, do medo, a colheita de enfrentar coisas sem ter a quem buscar, sem ter o socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E quando uma pessoa não se arrepende do seu pecado, é muito triste, porque ela não tem como buscar o socorro de Deus, porque ela fica perdida, ela não enxerga,
ela não enxerga portas, ela não enxerga saída e ela não busca o socorro de Deus, porque a vontade dela é de fazer mal para o outro. Então, enquanto ela se preocupa em fazer mal, em maquinar o mal, mesmo ela passando por dificuldades, por coisas ruins, ela não pensa numa restauração. Não tem uma esperança, aquela esperança que é de esperar em Deus, uma mudança, de pedir o perdão. Nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração, porque quando erramos, temos que pedir perdão. Quando erram conosco, temos que pedir perdão, perdão para Deus quando erramos e nos arrependermos de verdade, não da boca para fora. Sabe aquela coisa que tem pessoas que falam, eu me arrependo de ter feito isso, mas no coração fala assim, porque Deus conhece, né, o nosso coração. Nós podemos não falar a verdade para outras pessoas, mas Deus vê o nosso coração. Então é melhor falar a verdade. E tem pessoas que falam que se arrependeram, mas dentro do coração está maquinando continuar fazendo mal pro seu próximo. Então, quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, como diz no Pai Nosso, aquilo que Jesus nos ensinou, é onde há libertação, é onde há cura e é onde Deus começa a trabalhar e dizer, você é o meu escolhido. Por quê? Porque é muito fácil uma pessoa ficar presa pela falta de perdão, por não querer perdoar o outro, porque Deus escolheu José e não um dos irmãos dele, porque José tinha um coração perdoador. José sabia perdoar, José não estava em busca de vingança. O tempo inteiro que ele estava trabalhando, que ele foi escravo, que ele foi administrador da casa do oficial. Como escravo, ele não era livre, ele era um escravo, mas ele cuidava bem de tudo, de tudo. E eu tenho certeza que na cabeça daquele jovem, ele esperava em Deus. E Deus honrou a vida de José, porque José não foi em busca de vingança dos irmãos. José não estava amargurado, querendo se vingar. José estava amargurado, pedindo socorro de Deus para a libertação dele. Nós não devemos olhar para o passado, nem desejar o mal para quem nos fez mal. Devemos focar na nossa cura, na nossa libertação, no nosso lugar de governo. Governe sua vida, o seu lar, que o Senhor te dê sabedoria para governar tudo que Ele entregou nas tuas mãos, em nome de Jesus, porque Deus entregou coisas pequenas para José e depois ele foi aumentando a responsabilidade, porque Deus já sabia lá na frente o que ia acontecer, que José ia ser o governador total do Egito, que ia liderar o alimento todo da terra, porque houve uma fome na terra, e José foi quem armazenou alimento para o povo, principalmente o povo do Egito, onde ele foi governador. Então os irmãos de José passaram a depender de José e ficaram com medo, aterrorizados. Olha o momento de José se vingar. O que José fez? José chorou, José abraçou seus irmãos e falou, eu entendi o propósito de Deus. Ele tinha que ir para lá daquela forma, ele tinha que trabalhar, ser usado por Deus, ter a sabedoria de Deus para libertar milhares de pessoas, não só os seus parentes, não só os seus irmãos. E José teve dupla honra. A honra de José foi restaurada e ele liderou de verdade. E em Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Aquilo que tiraram, aquilo que enganaram, aquilo que aquela
aquelas pessoas, as pessoas que foram traídas, as pessoas que foram humilhadas, que foram roubadas, que foram enganadas, que acreditaram em promessas de pessoas e depois se decepcionaram. Volte para Deus, volte à sua fortaleza. A nossa fortaleza é Deus. A nossa esperança é o nosso Deus Todo-Poderoso. A nossa esperança é no Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos confiar no que vemos, mas nós podemos confiar em Deus e ter esperança, porque aquele que é prisioneiro da esperança não vende a sua esperança, não troca de forma alguma. Ela fala: eu espero em Deus, eu sei que Ele vai fazer uma transformação, eu espero em Deus, eu não aceito outra coisa a não ser esperar em Deus. Eu creio que Ele tem mais para a minha vida. Eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. Eu creio. Precisamos nos permitir ser capturados e cheios de esperança. Devemos pensar esperança e falar esperança. Quando você enfrentar uma situação aparentemente que é difícil, às vezes tem pessoas que estão passando por situações desesperadoras na saúde, às vezes é num casamento, às vezes é nas finanças. Então, qual é a pior dor do momento? É aquela que o ser humano está passando. Quem sabe o tamanho da dor do outro? Só a pessoa que está sentindo dores emocionais, dores físicas, dor da falta, dor do abandono, dor de um desprezo. Coisa terrível é a dor de um desprezo para uma pessoa que às vezes vive um casamento e ela é desprezada nesse casamento. Às vezes é o desprezo de um pai, às vezes é o desprezo de um filho que não busca visitar os pais, que não quer saber de uma pessoa idosa, que desaparece, que não dá notícia. A pior dor, qual a pior dor? A pior dor é aquela que a pessoa está sentindo naquele momento. Às vezes é uma pessoa que está com enfermidade grave e ela toma muita medicação e as dores não passam. Então, não sai, não perde a tua esperança. Seja prisioneiro, prisioneira da esperança. Espere em Deus, porque quem espera em Deus não fica decepcionado. Lembre-se que em Deus você é um prisioneiro da esperança. Não há como fugir da esperança que está nele. Imagine uma pessoa que está presa em um lugar, ela não consegue sair, ela não vai cair num abismo, vamos dizer assim. Ela está presa naquele lugar e ela estava pensando em sair desesperada, sem ter para onde ir, mas ela está ali, está guardada, está protegida em um lugar que ela está presa, para ela não destruir a própria vida, para ela não sair. Então, a nossa proteção vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não devemos deixar que o inimigo das nossas almas coloque o desespero dizendo: já acabou, não tem mais jeito, você não vai ter como restaurar a sua saúde. Para nós é impossível, mas o que é impossível para Deus? Para Deus tudo é possível. Então, somos prisioneiros da esperança. Nós esperamos em Deus, e aqueles que esperam no Senhor não fica decepcionado. Ele fala: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, seguindo essa palavra, que o Senhor seja o nosso restaurador,
restaurador da saúde, restaure a paz nos lares, restaure as finanças do seu povo, que em lugar da vergonha, que o teu povo, Pai, em nome de Jesus eu te peço, que tenha dupla honra. Pai, vem com socorro na vida daqueles que te buscam, na vida dos que choram, dos que estão cansados, dos que estão sentindo dores. Faz cessar toda dor, restaura a autoestima do teu povo, entra em nossos lares, vem com provisão, provisão de alimento, provisão do fruto do Espírito Santo, que todos nós em nossos lares tenhamos o fruto do Espírito Santo, o amor, a paz, a alegria, a paciência, a benignidade, a bondade, mansidão, domínio próprio. Que o teu povo, Senhor, tenha a tua proteção e que o Senhor nos conceda sabedoria, vida longa com saúde e sabedoria que vem do alto. Nós te buscamos, Pai, nós sabemos e temos esperança que o Senhor é restaurador, restaurador de sonhos, restaurador de projetos que estavam engavetados, restaurador de lojas, de clientes, nas finanças dos empresários. Coloca clientes, Senhor, na vida do teu povo, abre os caminhos do teu povo, Senhor Jesus, para a glória de Deus, em teu santo nome, eu oro já agradecendo pela restauração de tudo que foi roubado, das noites que foram roubadas, da falta de sono, da insônia das pessoas que passaram noites em choro, em pranto, sentindo dores na alma, dores no espírito, Pai. Quando uma pessoa está com dor na alma, vem cura, Senhor, sara a terra do teu povo, vem com provisão, Senhor, na alegria. Devolve a alegria, devolve a felicidade do teu povo nos lares, trazendo uma nova vida, trazendo porção dobrada de alegria, de paz, de saúde. Recupera a saúde de todo o enfermo, Pai. O que é a vida de um ser humano, ele enfermo o tempo inteiro sentindo dor. Restaura, Senhor, cura meus irmãos e irmãs, assim como curastes as feridas de José, desde a mente, as feridas da mente, do corpo de José, que José foi escravo, José de filho amado, José passou a ser escravo, da humilhação que José passou, das dores emocionais, assim como o Senhor curou as dores de José, cura as dores dos teus filhos. É isso que esperamos e temos esperança no Senhor, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.